Olá, bom dia a todos. Nós chamamos esse momento de uma nova era para o mundo de regeneração e de maneira muito rápida e resumida trazemos as informações do livro Transição Planetária de Manuel Filomeno de Miranda. No vídeo anterior, Filomeno conta a experiência de se encontrar com o Dr. Charles, que era o responsável pela missão que eles desempenhariam na Terra. Esse vídeo refere-se ao capítulo 5, Novas Experiências. Então, finalmente, Manuel e a caravana de espíritos que ajudariam o planeta Terra nesse momento chegam ao planeta. Ele diz que a caravana dele se instala na cidade de Sumatra, na Indonésia, que havia tido 2/3 da sua área afetada pelo tsunami. Manuel nos conta que no começo de dezembro daquele ano, muitos espíritos desencarnados e nobres, empenhados na ajuda ao planeta, já haviam se organizado em comunidades transitórias para receberem os desencarnados. Lembrando que o tsunami atingiu as costas da Índia, Sri Lanka, Tailândia, Ilhas Fifi, Maldivas, Bangladesh, uma parte da África e levou 150 mil espíritos de volta ao plano espiritual, só na primeira onda. Então, somente na primeira onda do tsunami, 150 mil pessoas desencarnaram. E quando Manuel nos conta que antes do desastre acontecer, os espíritos já estavam ali, preparados para receber os desencarnados, nós reforçamos a ideia de que tudo acontece como deve acontecer. Nada acontece por acaso. E mesmo nos grandes desastres, os espíritos amigos já estão prontos ao socorro, preparados de antemão. Manuel conta que a psicosfera ambiental era densa e eles ouviam clamores, pedidos enlouquecidos das multidões que sofriam. Desencarnados que ainda não se davam conta do seu desencarne e que continuavam se afogando, sofrendo, não tinham percebido que haviam desencarnado. Ele conta que os corpos em decomposição amontoavam-se em toda parte e que eles tentavam ajudar. Essa então seria a missão deles nesse primeiro momento, tentar ajudar esses espíritos desencarnados a compreender o que lhes haviam acontecido. Ele diz que naquele momento eles ouviam muitas súplicas dirigidas a Alá. Em seguida, blasfêmias, maldições. Muitos encarnados também se movimentavam, realizando o mesmo trabalho que eles. Entretanto, aqui no plano físico, eles haviam chegado de outros países, eram especialistas nesse tipo de socorro e se misturavam aos espíritos que realizavam o mesmo trabalho de amor ao próximo. Ele diz então que o Dr. White caminha entre os destroços e os cadáveres na direção de um grupo de desencarnados. Esses desencarnados disputavam a energia dos recém-desencarnados. Então, atraídos pela energia que queriam absorver desses espíritos sofredores, eles se amontoavam em volta deles. Então, nessa atitude de desespero para se nutrir daquela energia, eles ficavam como animais em volta dos espíritos desencarnados. E então, a finalidade de eles estarem ali, naquele momento, era afastar esses espíritos dos recém-desencarnados e fazer com que eles percebessem qual era de fato a realidade de desencarnados que se encontravam. Então eles ficam vibrando por essas pessoas,
por esses espíritos desencarnados, para que então eles consigam chegar aos que acabaram de sofrer com a tragédia, para tentar encaminhá-los a um hospital. Então, quando eles aceitam essa ajuda, eles são adormecidos e encaminhados para um hospital. Então, o Dr. White explica a eles que todos os colhidos pela morte necessitavam de repouso, assim como seus despojos, os seus corpos, deveriam ser cremados coletivamente para que se evitassem as pandemias que aconteciam após esses momentos. Isso porque eles foram observando que pessoas encarnadas iam até esses cadáveres, até esses corpos em decomposição, vasculhando esses corpos em busca de bens materiais, em busca de qualquer coisa que tivesse com eles naquele momento. Então, eles continuavam, pouco a pouco, ajudando as pessoas. Ele conta ainda que não existem violências nas leis de amor. Então, todos esses espíritos que estavam ali tentando absorver energia dos recém-desencarnados, eles eram tratados com calma, com amor, na tentativa de realmente explicar a eles as leis da reencarnação, da vida eterna. O trabalho, segundo Manuel, era exaustivo e de grande significado, porque o auxílio liberador a cada espírito que se beneficiava com a dádiva do sono e a imediata transferência para um dos setores de auxílio da nossa esfera, assinalava-lhe um novo caminho a correr após despertar. E eles experimentariam por algum tempo esse sono, para que então pudessem novamente despertar e seguir a vida espiritual de aprendizagem. Porque aqui estamos de passagem, nossa verdadeira vida está do lado de lá. Ele diz ainda que não tinham visto tudo que a natureza humana faz enquanto lhe predominam as forças brutais do primarismo. Estavam todos muito absortos no atendimento de uma mãe que sofria com uma criança. Então ele dá o exemplo de um dos resgates que eles conseguiram fazer, de uma mãe que gritava por socorro. E por ser muito religiosa, ela orava, orava e orava, ainda sem entender que havia desencarnado. E eles conseguem, então, ajudar essa mãe com a sua filha, que tinham se escondido no telhado da casa, e a casa havia sido arrastada pela onda, e elas haviam, então, sido esmagadas pela própria casa. O que ele diz, no fim, é que o Dr. White diz a eles: continuemos o nosso trabalho, sem prestar muita atenção em toda aquela terrível sensação que se derramava sobre aquele lugar, porque o caminho deles eram de campos vibratórios diferentes, e o que eles precisavam era continuar nessa vibração, para que então conseguissem realizar a missão a que haviam se predispostos quando vieram para cá. O que eu espero para essa semana é que nós pensemos um pouquinho sobre essa passagem de transição planetária. Que nós nos lembremos de que tudo o que acontece na nossa vida tem a prévia aprovação. Todas as nossas dificuldades, os obstáculos, os problemas, eles estão ali por algum motivo e devem ser enfrentados de maneira que nós possamos evoluir.
e sermos um pouquinho melhores. Uma boa semana a todos!